Gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 16 de agosto, 16 horas, e o tema da live de hoje vai ser por que eu não consigo produzir a minha peça de contenido infantil. E meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá, queria dar boas-vindas. Eu sou criadora do Ateliê Voilá, onde eu produzo peças voltadas, né, para o universo infantil. E aí eu faço várias técnicas no ateliê e dentre elas eu faço punch needle, né? E eu tive muita procura de seguidoras no ateliê Voilá, perguntando como é que eu fazia, né? Essa nova técnica. E aí eu abri o Voilá Ensina justamente para poder ensinar você a produzir, né, a sua peça do zero de punch needle. E uma das coisas que as pessoas me mandam muito mensagem, né, muitas mensagens, é justamente falando que tentam fazer, né, a técnica e não conseguem fazer. E até mesmo essa semana eu já recebi algumas mensagens falando que a pessoa tinha tentado comprado material e estava tentando fazer e não estava conseguindo. E aí eu achei interessante eu falar um pouquinho sobre isso, porque realmente o punch needle não é apesar dela ser uma técnica que não é tão difícil, mas ela tem muita questão de adequação de material. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Então tem essa questão de adequação de material que é super importante da gente produzir, né? E entender como é que funciona. Então, primeiro eu queria começar a falar o seguinte, que tem três fatores super importantes para você conseguir produzir a sua peça. Um é o fator na parte do planejamento, né? A segunda parte, né, importante também, é na etapa da execução. E a terceira é na etapa da inspiração. Então, esses três elementos que eu acabei de dizer, planejamento, execução e inspiração, são fundamentais para você conseguir fazer a sua peça. Então, o que acontece? Na etapa de planejamento, você precisa saber os materiais que são compatíveis para você poder fazer a peça que você está querendo produzir, né? Então, assim, na etapa do planejamento, os materiais precisam estar compatíveis e adequados para você conseguir fazer sua peça. Então, o que são os materiais adequados, né? Então, você precisa adequar o fio que você for escolher, você precisa adequar a sua agulha, a mágica, né? Que é a agulha, que é essa daqui, que é do punch needle, né? Essa ou essa, enfim, tem diversos modelos. E você precisa adequar o seu tecido também. Então, esses três materiais são fundamentais para eles precisam estar compatíveis para você conseguir produzir sua peça, tá? E aí, normalmente a pessoa acha que a gente pode usar qualquer agulha para qualquer fio, para qualquer tecido. E não é assim que funciona. E por isso que as pessoas não conseguem, quando tentam fazer sozinhas, elas não conseguem fazer a sua peça, porque elas não estão adequando de uma maneira correta esses três materiais que são fundamentais para você conseguir: o fio, o tecido e a agulha. Então já começa por aí, tá? O que é importante vocês saberem é assim, gente, que uma vez que vocês conseguirem adequar esses materiais, vocês vão conseguir produzir sua peça. Então, essa etapa do planejamento, ela é muito importante para você conseguir fazer. Na execução, por exemplo, o que acontece? Se você pegar na sua agulha de uma maneira inadequada, você também não vai conseguir fazer sua peça. Por exemplo, aqui tá a agulha, né? Primeiro que tem gente que, assim, que tem até dificuldade, e eu acho super válido também, que não consegue nem colocar o fio, né, dentro da agulha, porque tem agulha que ela tem essa abertura, tem agulha que ela não tem essa abertura, né? Por exemplo, que é essa daqui. Aí tem essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô mostrando uns exemplos só para vocês entenderem um pouco o que eu tô querendo dizer. Essa daqui, ó, que ela é mais, que é normalmente o que a gente encontra em armarinho, também é uma agulha que é completamente diferente, então às vezes a pessoa também não consegue nem colocar o fio na agulha. Então, se a gente pega a agulha de uma maneira inadequada, né, com o fio, para a gente segurando o fio que for passar, ele tem que estar por cima da nossa mão para a gente conseguir fazer. Tem uma abertura também, né, que é importante a gente seguir para a gente conseguir fazer o desenho para não sair.
Então, assim, essa parte da execução, por exemplo, podem ter outros fatores além dessa da agulha. Por exemplo, outro exemplo que eu quero dar para vocês. O bastidor, se ele não tiver muito bem esticado no seu o tecido, desculpa, se o tecido não tiver muito bem esticado no seu bastidor, ele vai também, a tendência dele é sair o tecido do bastidor e aí o projeto cair, né? Então você está fazendo a força, né, para poder perfurar e aí o tecido sai do seu bastidor. Então, outra coisa que pode ser também, você não está ajustando de uma maneira correta o seu tecido no bastidor. Outra coisa que pode acontecer na etapa da execução é o fio, por exemplo, que como a gente coloca o fio na agulha, né, diretamente no novelo, né, da lã ou da linha de amigurumi, ou até da linha de fio de meada que a gente for trabalhar, de linha, né, de crochê, se o fio não tiver bem solto também, pode ser um motivo de você não estar conseguindo fazer sua peça. Então, o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Existem uma série de fatores que vocês precisam se atentar para conseguir poder fazer sua peça quando vocês desejam tentar fazer sozinho em casa, porque tem muitos detalhes que podem influenciar. E isso que eu falei, né? Então, eu já falei o exemplo da etapa do planejamento, né? Da gente escolher os materiais errados, né? Uma agulha que a pessoa não sabe direito fazer, colocar, por exemplo, o fio na agulha. O erro na execução, que é o que eu acabei de dizer também, pode ser tecido colocado de uma maneira incorreta no bastidor, o fio que não está tão solto no novelo com a agulha, que se você não deixar um pouco uma sobra, né? No momento que você estiver fazendo, você também não vai conseguir fixar seu ponto. Então, assim, essa é a parte da execução, né? E da inspiração, o que pode acontecer é o seguinte: a gente tem uma referência na nossa cabeça que a gente olha, né, nas inspirações do Pinterest, ou na internet, né, ou em qualquer outro lugar, até mesmo no Instagram. Só que quando a gente quer começar a produzir, a gente tá, por exemplo, vendo um tapete de 1,20 m, né, que você vê o pessoal fazendo com aquela máquina, que eu não sei se vocês já viram a tufting, que é como se fosse uma maquininha que você preenche mais rápido, né? Porque quando maior a peça que você fizer, mais trabalho você vai ter, e aí eles já lançaram uma maquininha que você pode substituir, porque você vai conseguir fazer de uma maneira muito mais rápida. Mas, por exemplo, um tapete pra gente que faz aqui no Voilá ensina, eu não mostro a maquininha, porque você precisa de um outro tipo de espaço até para você conseguir fazer, porque você precisa de um bastidor muito maior, né? Você precisa de um espaço muito maior para você fazer. Então, assim, é outro tipo de material, entendeu? Que você vai, de espaço que você vai precisar ter para poder fazer um tapete grande. Mas você também, por exemplo, pode fazer manualmente. Só que eu particularmente, não sou muito. Dependendo do tecido que você utilizar, por exemplo, aí que tá também. Se você utilizar numa talagarça para fazer um tapete, você pode fazer fora do bastidor, né? Mas se você tiver um tecido, um linhão, por exemplo, que você vai escolher para fazer seu tapete, tem gente que consegue fazer fora do bastidor, só que eu acho que vai doer sua mão, seu processo de produção vai demorar muito mais, né? Então, acho que assim, depende a pressa que você vai ter, querer de produzir essa peça para poder ter ela, o resultado final, né? Então, por isso que eu falo que, assim, tapete eu não faço muito, justamente por isso, porque me demanda muito tempo no ateliê. E aí, se eu for produzir para vender, que ia ficar muito caro. O que dá pra gente adaptar, por exemplo, ao invés de fazer um tapete de 1,20 m ou de 90, né, de diâmetro, a gente pode fazer de 40 por 60. Então, até que eu vou começar a fazer para justamente, assim, porque eu vejo muito, assim, as pessoas querendo fazer tapete, né? Mas, assim, optar fazer tapetes menores, né, pra gente conseguir fazer. Porque se a gente escolher uma inspiração, tipo esse exemplo que eu tô dando, às vezes a gente não vai conseguir fazer e também acaba se frustrando, né? Então, assim, é isso que vocês precisam pensar no tipo de peça que vocês vão querer fazer.
porque às vezes a gente tem algo na cabeça que acha que é tranquilo, mas na hora de fazer vai demorar muito mais tempo de você conseguir, né? E nessa etapa que a gente está começando, apesar da talagarça ser um tecido que ela tem a trama bem aberta, né? Eu acho que vocês conhecem. Ela é boa justamente para quem está começando para ver isso, mas para fazer um tapete muito grande, você vai demorar muito mais, né? Então eu acho que é isso que vocês precisam se atentar no momento de procurar a inspiração correta também, porque às vezes a gente quer estar pensando em fazer uma coisa e na hora você vai ver que é muito mais complicada. Então, assim, eu sugiro vocês começarem com peças menores, trabalhos menores, para vocês não terem tanta dificuldade para começar a fazer, porque no começo realmente é algo que você precisa se entender com o tecido, com a agulha, com o fio que você vai querer escolher, né? Porque é isso, o Pantinido também, como ele é uma técnica que ele abrange muitas opções, né? De tecido e de fio, e até mesmo de agulha, né? Porque a gente tem um universo enorme. Então, a gente já fica um pouco confusa nisso, né? Tipo, qual tecido que eu devo usar para uma agulha fina? Ou qual é o tecido que eu preciso usar com uma agulha mais grossa? E aí, às vezes, um mesmo tecido vai com a agulha fina e vai com a agulha média. E se bobear, vai com a agulha grossa, entendeu? E aí tem outros que não vão. Então, assim, tem muita coisa que pode acabar confundindo e precisa prestar muita atenção nessas escolhas. E por isso que, às vezes, as pessoas não conseguem fazer. Então tem esses 3 passos que são fundamentais, né? O passo do planejamento, o passo da execução e o passo da inspiração, tá? Aí, por exemplo, no planejamento, eu posso dar um exemplo que seria a qualidade da agulha, que eu acho que, querendo ou não, é um fator, né, gente? A agulha é um dos principais materiais dentro do punch needle, né? Então, é aquilo que eu falo, existem agulhas de diferentes valores no mercado, né? Então, como a gente ainda não tem no armarinho uma agulha com uma qualidade muito boa, né? A gente encontra umas que você vai até conseguir fazer sua peça, mas assim, quando você começar a gostar e souber adequar os materiais, você vai ver que a ergonomia não vai ser tão boa, que talvez pode doer um pouco sua mão, dependendo do projeto que você fizer. Eu acho assim, ó, fazendo um projeto desse, com essa agulha, você vai cansar um pouco, porque a ergonomia dela não é muito boa. Então, é isso que acaba acontecendo. As agulhas que tem no mercado, no armarinho, normalmente, são essas aqui, aí tem essa daqui, ó, por exemplo, que são bem fininhas, ó, tá vendo? Que essa é de 2 milímetros, mas que não vai ajustar a ponta. Você fica mais limitada com com esse daqui. Essa daqui até você consegue, tem 3 regulagens, ó, de agulha, de altura de argola, tá vendo? Que você pode optar. Mas eu acho que você precisa pensar em investir numa agulha que, assim, no começo, se você não conseguir fazer, você pode... Tenta primeiro fazer com uma agulha que você acha que tem um custo-benefício bom e depois você dá um upgrade, né, de mudança de agulha, porque eu acho que isso vai acabar influenciando você tendo uma agulha um pouco melhor para você poder fazer seu projeto. Então, a agulha é algo muito importante para você ponderar e escolher uma agulha bacana, assim, que não precisa ser nem a da Oxford, que é a mais cara, mas também não precisa ser essa muito fininha, né? Que aqui, ó, essa parte não vai deslizar tão bem. Então, por isso que eu tô falando que às vezes é melhor vocês pensarem um pouco e investirem numa agulha um pouco melhor para vocês poderem conseguir trabalhar melhor com a sua peça, tá? E aí, adequação de material, quando eu falo, gente, é assim, ó. Quando você tem a agulha fina, você precisa usar as tramas, né, no tecido, tramas mais fechadas, né? Porque se a trama for mais aberta, se a sua ponta da sua agulha, né, for muito fina, o seu ponto não vai fixar. Entendeu? Então, por isso que tem que, assim, você tem que saber qual é a sua agulha que você tem, né? Se é considerada de espessura fina, se é considerada de espessura média, ou se é considerada de agulha XL, são consideradas as grossas. E nessas 3 categorias, existem tecidos específicos para você poder fazer o seu projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Eu posso responder aqui.
Então, para as agulhas mais finas, são tramas mais fechadas. Para as agulhas médias, são agulhas também de tramas mais fechadas, mas tem também com tramas mais abertas, né? Então, por exemplo, na agulha fina, tem o tricoline, tem o brim, tem o linho misto, né? Então, são tecidos que têm a trama bem fechadinha, o algodão cru, né? Então, essas são consideradas para agulhas de pontas finas. Já as agulhas de pontas médias, você já pode usar um linho misto, você já pode usar um etamine, você já pode usar um linhão, né? Você pode usar o brim também. Então, o brim vai com a agulha média e vai com a agulha fina. Você pode usar o algodão cru também. É isso que eu tô falando. Às vezes, com um tipo de tecido, ela vai transitar nos dois universos, na agulha fina e na agulha média. E é isso que vocês precisam saber, então, assim, a parte mais importante. Qual é a agulha que você tem? Ah, é de ponta fina? Ah, então tá. Então, qual é o fio que vai passar de uma maneira fluida nessa minha agulha? É a lã? É a linha? É uma espessura mais grossa de lã? É um fio de macramê que eu posso usar, já que às vezes a pessoa trabalha já com macramê e quer fazer algum projeto para aproveitar o mesmo fio. E aí, se passar de uma maneira fluida, já pode ser esse fio para você utilizar no seu projeto. E na agulha grossa, por exemplo, você vai precisar usar a talagarça, a juta, né? E também tem um tecido importado que chama Monk's Cloth, que é um tecido que que vem de fora, né? E é onde ela te permite de você usar uma agulha que tem uma espessura maior, né? Mais grossa, que por exemplo é essa daqui. Olha como ela é bem mais grossa. Ó, olha a diferença de uma agulha fina e de uma agulha XL, né? De 5 milímetros. É completamente diferente. Então a gente não pode querer usar o mesmo tecido, porque na hora que eu furo com essa daqui no tecido, eu faço um buraco, né? Eu não abro a trama. Então, é isso que a gente tem que perceber, tá? O tipo de tecido precisa ser adequado para a agulha que você está usando e para o fio que você está usando. E outra coisa, gente, são tantos detalhes que eu preciso dizer para vocês, outra coisa. E mesmo assim, por exemplo, no momento que por exemplo, eu consegui adequar o fio, a agulha e o tecido. Só que se o meu bastidor não tiver esticado de uma maneira correta, eu não posso também não conseguir ter dificuldade de produzir a minha peça. Vocês entendem que não é só a adequação de material também? Vocês têm que prestar atenção também, por isso que eu falo que são esses 3 elementos básicos, que é planejamento, execução e inspiração. Vocês precisam ter esses 3 muito bem alinhados para você poder conseguir produzir a sua peça. Porque se o bastidor não estiver bem esticado, o tecido pode sair e você pode talvez estar errando nessa etapa de falar, poxa, não estou conseguindo fazer, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam, que existem várias etapas para vocês poderem, que vocês precisam pensar para conseguir fazer. Aí outra coisa, se o fio não tiver bastante para fora, né, com folga, não tensionado, né, na agulha, direto no novelo, é outra coisa também que você não vai conseguir, porque na hora que você for fixar, você vai puxar, e aí, como tá com pouca sobra, esse ponto não vai parar. Então, isso também pode ser. Então, a adequação de material é super importante, mas a execução também é muito importante. Você precisa pegar a agulha de uma maneira correta, você precisa ter uma direção na agulha correta para você conseguir fazer, porque se estiver numa outra direção, você não vai conseguir fazer seu ponto. Você precisa estar com esse fio solto para você conseguir fazer, o tecido esticado, né? O erro na produção por exemplo, quando você for produzir sua peça, né? Então, eu tô aqui e aí, por exemplo, aqui é o meu tecido, a minha mão, né? Quando eu perfuro o tecido, né? Porque na verdade o pontilho a gente não faz não alinhava, né? A gente perfura o tecido. Então, aí a gente faz o ponto e aí levanta, arrasta e coloca. Levanta, arrasta e coloca. Só que no começo, como a gente não tem muita habilidade, tem gente que coloca e aí já puxa, coloca e já puxa, coloca e já puxa. Não vai até o final, por exemplo. Então, ó, essa é outra dica que eu tô dando pra vocês, que é uma coisa que também pode estar acontecendo.
de você não conseguir, de você não estar conseguindo fazer a sua peça. Porque quando você tenta, você faz assim, ó. Você não vai até o final, você só simplesmente vai rapidinho. A agulha precisa ir até o final dela, entendeu? E aí sobe, aí arrasta e vai de novo. Sobe, arrasta e vai de novo. Sobe, arrasta e vai de novo. E aí você vai indo fazendo seu projeto. Perceberam a diferença? Vocês conseguem entender que tem essa diferença? Eu não sei se a Aline tá aí ainda, porque ela foi uma das seguidoras que falou que tá tentando fazer e não tá conseguindo. Então, são todos esses fatores que influenciam vocês a não conseguirem fazer a peça. E aí eu recebo muitas mensagens assim, ah, Carla, eu comprei o material e não tô conseguindo fazer, comprei o material. Só que aí a gente precisa ver tudo isso, entendeu? Por isso que eu não consigo ajudar tanto no momento que vocês me falam isso, porque pode ser tanta coisa. Pode ser o tecido, pode ser o bastidor, pode ser o fio, pode ser a agulha, né? Pode ser, por exemplo, aconteceu uma vez comigo que como duas coisas já aconteceram e que foi na etapa do planejamento, né? Eu comprei um bastidor uma vez que eu tinha uma encomenda no meu ateliê para fazer, e aí o bastidor é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, é um bastidor que eu uso muito e recomendo, que é esse mais grossinho. Por que que eu gosto de usar esse mais grosso para quando eu faço a minha almofada? Porque a chance dele sair do meu tecido é super pequena, porque ele tem essa grossura justamente ajuda a ele ficar mais firme. Não mais firme, mas ele não sair direto do bastidor, né? Porque quando eu fizer esse tipo de trabalho aqui, ó, de movimento, ele não vai sair tanto, porque eu já vou puxando ele e aí vai dando certo. E aí, quando eu comprei esse bastidor, essa trava aqui, ó, que é o que faz fechar, ela veio quebrada. E aí, quando eu fui apertar, eu coloquei aqui o meu tecido, fechei, mas eu fechava, só que olha, aqui, por exemplo, esse está funcionando, né? Ele trava, tá vendo? Chega uma hora que ele fica bem apertadinho e aí eu ajusto o tecido. Só que como essa trava veio quebrada, eu não conseguia fazer, porque eu ajustava até um ponto, e aí eu comecei a fazer a minha almofada, e aí via que meu tecido não ficava parando nesse. Eu falei, gente, que estranho, não tá parando. E aí eu tava tentando fazer, saía, aí eu tava achando que era o tecido. Aí eu tentava fazer, puxava de novo, e tentava colocar de novo, e a mesma coisa, ia até um certo ponto, depois saía de novo. E esse aqui para sair, gente, é super difícil, você tem que deixar muito o tecido com folga, né? Pra acontecer esse tipo de coisa. Aí o que aconteceu? O que eu fui perceber? Que esse bastidor estava quebrado. Então, como ele estava quebrado, eu não conseguia fazer a minha almofada. Só que assim, eu até entender que era o bastidor e não o tecido, como eu estava achando, né? Eu estava achando que podia ser a agulha também, que estava esquisita, mas eu estava mais achando que era o tecido, né? Porque eu estava assim, nossa, mas meu fio tá passando de uma maneira fluida, não é a agulha. Aí quando eu fui ver, era justamente o bastidor. Só que assim, até a gente entender que era o bastidor, a gente fica batendo a cabeça e falando, gente, o que eu tô errando? Ai, não é possível. Aí a gente já fica mais desanimado em querer entender o que acontece, né? Porque é isso que eu falei, olha quantos motivos, né? E quantas coisas que eu dei para vocês falando que pode acontecer de dar errado, né? E aí, até a gente entender que é o bastidor, a gente acaba desanimando e falando, ah, eu não consigo fazer, não consigo fazer. Então, são todos esses fatores que vão influenciar, e por isso que tem que prestar muita atenção no momento que você for escolher sua referência, né, de peça que você vai querer fazer, se vai ser viável, né, se a agulha que você tem é compatível para você poder fazer essa peça, né, se você não vai demorar muito tempo. Por exemplo, fazer um tapete com agulha fina não é muito viável, né, não é viável na verdade, porque você vai ter uma área enorme para preencher, e você vai demorar horrores. Então, a gente, na verdade, recomenda fazer com a agulha média ou com a grossa, né? Mas não com a fina, de 1,3, 1,6, né? Até de 2, assim. Porque vai te dar mais trabalho, você vai demorar mais para fazer, né? Então, assim, essas coisas que vocês precisam entender, assim, para conseguir fazer a peça em punch needle. E os erros nas referências, gente,
é você, por exemplo, também já querer começar a fazer algo muito difícil, né? Eu sempre falo que para quem está começando, uma é para a gente não se cobrar tanto, né? A gente já começar com uma expectativa assim, deixa eu tentar entender, né? Porque é aquilo que eu falei, é um universo enorme de variações de tecidos que você pode escolher, de variações de agulhas que você também pode ter, né? Ir para o universo de agulha fina, ir para o universo de agulha média, ir para o universo de agulha grossa. E também o universo de fios, que também é super grande, né? Então, assim, tem fio de amigurumi, tem fio de bebê, lã de bebê, aí tem fio de macramê, aí tem, dentro dessa categoria de lã, por exemplo, tem a mais fininha, tem a média, tem a para-tapete, que já é mais grossa, que você vai colocar numa agulha de 4,5 para 5 milímetros, né? Então, são essas coisas que você precisa, que já tem, que você já precisa prestar muita atenção. Então, quando você começar a fazer uma peça, começa com peças pequenas, menores, né? Começa fazendo um ponto reto, por exemplo, que é para você entender o movimento, né? Tem gente que gosta até de comprar um pedaço de talagarça e já testar a talagarça fina, por exemplo, que existe, se você tiver com a agulha média, para você pelo menos entender o movimento do ponto, né? Que você perfura, vai até o final, arrasta um pouquinho, perfura de novo, levanta e vai de novo, que aí você já consegue entender. Porque tem muito isso, assim, a pessoa logo de cara já querer fazer algo muito difícil, né? Algo que vai demandar um pouco mais de expertise e mais de treino, né? Para você poder fazer sua peça. Então, gente, começa com coisas simples. Tem uma live aqui que eu ensino a fazer um bastidor de coração, que é super tranquilo de fazer, que eu já indico o fio, eu já indico o tecido, eu mostro a peça inteirinha, né? Que foi uma live que eu fiz pro Bazar Horizonte, tá aqui no feed. Tem uma outra, um vídeo que eu tenho, que eu ensino a fazer um porta-copo também, que é um porta-copo que é desse tamaninho, assim, ó, tem 8, 9 centímetros, que é uma área muito pequena que vocês vão produzir. Então, vocês começando a produzir peças pequenas, a chance de vocês conseguirem e não se frustrarem é muito maior de conseguirem fazer a peça, entendeu? Do que já querer partir para um tapete, por exemplo, né? Ou uma almofada muito complicada. Se quiser fazer almofada, dá para fazer. Só que assim, começa com uma almofada com um motivo que não tenha tanto detalhe, né? Então, assim, pega um coração, pega uma folha, que você já vai entendendo. Aquilo que eu falei, começa a fazer um ponto reto para você entender o movimento, para você entender como é que funciona. Porque, assim, no ponto relevo dá até para você fazer também. Mas, assim, se você estiver fazendo com a lã, por exemplo, e você está tentando fazer de casa sem nenhuma ajuda, né? Você talvez não vai conseguir dar a visualização do ponto relevo, porque nem sempre a gente consegue fazer no ponto relevo com lã, por exemplo, porque a lã é um fio mais grosso e se for muito grosso e se tiver uma área pequena para poder produzir, você não vai dar leitura dependendo do desenho, né? Então, se for uma folha, um desenho que tenha detalhes, você não vai conseguir fazer uma costela de Adão também, né? Que é uma assim, ó, que é a parte do respiro. Você não vai conseguir fazer no ponto relevo, mas você vai conseguir fazer no ponto reto. Então, começa fazendo no ponto reto, que é mais tranquilo de você entender. Aí depois você parte para o ponto relevo, né? A não ser que você já tenha todas as especificações corretas dos materiais para poder já fazer no ponto relevo, né? Mas porque às vezes a gente não sabe disso e já tenta fazer um ponto e fala, esse trabalho não ficou legal, nossa, não consegui fazer. Você conseguiu adequar seu material, o fio, a agulha e o tecido, você conseguiu colocar seu tecido no bastidor corretamente, mas aí na hora de poder escolher o molde da inspiração que eu falo, você escolheu um molde errado. E aí você não vai conseguir fazer, porque se você estiver trabalhando na lã com algo muito pequeno e que tenha pouco espaço para respirar, né, o tecido que eu digo, do molde, você não vai conseguir fazer. Então, assim, tem muitos fatores que influenciam. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que vão influenciar o motivo de você não tá conseguindo fazer sua peça, tá? E aí, por isso que eu reforço, assim, a importância da sincronia dos materiais, né? Fio, agulha e bastidor. A importância do modelo que você vai querer fazer, né? Do seu molde adequado. Então, aquilo que eu falo, não começa a fazer peças moldes muito elaborados, com muito detalhes,
porque esse começo vocês precisam entender como é que funciona a dinâmica da técnica e também essa importância de você não escolher desenhos assim, por exemplo, de flor, por exemplo, algo floral. Tem muitas variações de pontos que a gente pode brincar, né? Então, assim, variações de pontos, né? Do ponto reto, por exemplo, você pode fazer numa etapa que depois, mais avançada, né? Mais lá na frente, que você pode brincar mais com uma folha e você faz bem direitinho como que faz uma folhinha, né? E aí também tem uma etapa que você pode, por exemplo, abrir aqui sua agulha e aí você ajusta a altura dela, ou você ajustando, você vai ter uma área para você poder fazer uma argola maior, por exemplo. Se você quiser fazer um leão, uma lhama, né, ou um tigre, você pode fazer um ponto relevo maior, assim. Então você pode ajustar também a sua agulha, né? Então isso é uma outra coisa importante, é você entender o que a sua agulha pode fazer no seu projeto, né? Então isso é super importante a gente saber como ela funciona direito, né? Então assim, essa importância desses detalhes quando a gente faz então projetos de variações de pontos, deixa para fazer mais lá na frente, né? Aprende o básico primeiro, para depois você partir para essas variações que são mais, que requer mais detalhe, né? E mais clareza do que você está fazendo, porque você precisa primeiro conhecer e ter essa confiança, né? Primeiro do que o ponto vai ficar fixo no tecido, porque se não tiver, você não vai conseguir. E aí, você vai conseguir, tendo esse tipo de preocupação, né, na hora de você tentar produzir sua peça, o seu resultado vai vir muito mais rápido, né? Então, assim, você sabendo adequar seu material de maneira correta, né, a chance do seu ponto fixar no tecido é maior, né? Então, a chance também de quando você escolhe projetos menores logo no começo, quando você está entendendo, né, sobre a técnica, a chance de você conseguir é muito melhor, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, começa fazendo às vezes um coração ou uma fruta, né, um morango, ou até uma folha mesmo no ponto reto, que você vai, não pega coisas muito elaboradas, com muitos detalhes, porque também isso, a chance é muito maior de você conseguir fazer, sabe, seu projeto. E aí é aquilo que eu falei também, se atenta nos materiais, porque querendo ou não, tem um universo enorme de bastidor, por exemplo, né? Então você tem um bastidor redondo, você tem um bastidor redondo com trava e sem trava, né? Você tem um bastidor que tem uns que eles são de plástico, né? Que ele como se fosse um cano de PVC que você coloca, né, o seu tecido para fixar. E aí na hora que você fizer, então você vai ajustando, né, esse caninho para prender. Tem também o bastidor quadrado, que tem as tachinhas, né, os preguinhos que você pode colocar. Tem uma variedade enorme de bastidor, então assim, tentem pegar um bastidor. Eu recomendo esse da Baroni da ATM, que é esse daqui que tem essa tarraxa, porque eu acho que de 40 centímetros é bom, porque você consegue fazer a almofada e qualquer outra peça menor de 40 centímetros, né? Então eu acho que esse daqui vale a pena o investimento justamente por isso. Mas quem tem um bastidor já em casa, tenta fazer com ele. Depois vocês vão ver que vai ser mais. Vocês vão ver uma diferença, né? Porque talvez quando você estiver fazendo com aquele muito fininho, quando você estiver tentando fazer e sair do bastidor, né? Às vezes não vai prender direito também a tarraxa. Esse, por exemplo, ele prende super bem da ATM. Então eu acho que assim, às vezes a gente não. É aquilo que eu falo, você não precisa comprar o mais caro, né? Mas compra um que tenha um custo-benefício bom, que é a mesma coisa da agulha, né? Porque a agulha, a gente comprando uma de custo-benefício legal, de 80, 90 reais, a chance é maior, né, da durabilidade da agulha, né? Essa, por exemplo, é da Oxford, mas eu gosto muito dessa daqui, ó, da Mercado de Acendo, que é uma argentina, não sei se vocês conhecem. Essa daqui, por exemplo, ela não troca as pontas, mas ela vem com essa argolinha aqui, ó, que você coloca e você ajusta o seu ponto relevo. Então, é a mesma coisa, entendeu?
Não é a mesma coisa, na verdade, porque a mesma coisa que eu quero dizer na altura do ponto relevo, tá? Então você tem esse mesmo resultado, mas você não tem a opção de trocar a ponta, como existe a da Lavor, por exemplo, que é de 3 milímetros, que ela vem 3 em uma. Eu acho essa boa porque essa da Mercado de Acendo, porque eu acho ela resistente, eu acho ela uma agulha que tem uma ergonomia boa, ela não machuca, ela não é muito grossa nem muito fina. Eu gosto muito dela. E eu trabalhei assim durante muito tempo só com ela e comprando essa argolinha aqui, ela já te atende, entendeu? Para uma espessura de agulha. Essa daqui, por exemplo, é a de 4. Mas depois que eu vi que eu tinha necessidade de fazer coisas mais detalhadas, eu comprei uma de 3 milímetros também. E aí eu tinha essas duas durante muito tempo. Mas aí depois eu descobri essa da Lavor, que eu acho ela muito legal, porque também é o seguinte, para quem gosta do universo das agulhas finas e um pouco da média, você vai ter. Então, quer ver? Ela vem com essas 3 agulhas aqui, ó. Você vem 3 em uma, olha que legal. Você vem a de 2, 2,5 e a de 3. Então, duas são consideradas na categoria de agulhas finas e uma é de agulha média. E aí você troca dependendo do projeto que você quiser fazer. Então, se você acha que você curte projetos de agulha fina e projetos de agulha média, talvez seja interessante você comprar da Lavor, entendeu? Que você vai ter 3 em uma. A diferença, gente, é assim, ó, essa daqui custa 130 e essa custa 175. Vocês conseguem perceber que às vezes por pouca diferença, às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais caro e ter 3 em uma. E isso vai de cada uma, tá? A Verônica falou, chegou a minha, igual a sua. Então, nossa, você vai adorar. A da Mercado de Acendo, você falou, né? Aonde acho essa para comprar? Essa de Cabo Preto. Ah, então, essa daqui, ó, você acha na internet, no Elo 7. Se você colocar Mercado de Acendo, agulha, chama Deco Agurra. É uma marca argentina. Você acha na internet, tá? E aí, só não esquece de comprar essas duas argolinhas. Mas olha só, se você já tiver essa daqui, que foi. Você tem a da Lavor ou a da Mercado de Acendo? Eu acho que você tem a da Lavor, né? Você não precisa comprar essa, tá? A não ser que você queira comprar de 4 milímetros da Mercado de Acendo. Porque essa daqui vem 2, 2,5 e 3. Aí se você quiser ter uma de 4 para poder fazer uma almofada, para poder fazer um tapete, entendeu, Verônica? Aí tudo bem, você compra. Mas se você tem essa daqui já e você gosta de transitar nesse universo de agulha fina e agulha média para fazer projeto, essa de cabo de madeira também coloca agulha. Então, é isso que eu tô te falando. Se você comprou de 3 milímetros, a de cabo preto, aí você vai ter duas agulhas iguais, entendeu? Mas essa daqui também você acha na internet. Coloca agulha mágica Lavor, vai aparecer para você comprar na internet. E ela é boa por isso, entendeu? Porque você tem 3 em uma, você paga um pouquinho mais caro, mas você já tem 3 universos de trabalhos diferentes que você pode fazer. Então eu acho muito legal. Ela não é cabo de madeira, ela é de plástico, tá? Mas é uma agulha muito boa e eu gosto muito dela, assim. Depois que eu comprei, né? Eu faço quase grande parte dos meus trabalhos quando eu tô fazendo agulha fina, projetos de agulha fina, eu trabalho com ela. Mas é isso, então, assim, a agulha eu acho que é algo que vale a pena a gente comprar. Uma agulha boa, eu acho, tá? Mas também nada impede de vocês começarem com uma agulha mais barata e se vocês curtirem mesmo o Punch Needle, aí você faz o upgrade depois. Aí você comprou a agulha da Lavor, maravilhosa, você vai amar. E tem a agulha da Lavor também, Verônica, não sei se você sabe, mas como você já comprou a de cabo preto, pesquisa a da Lavor de 4 milímetros, que ela tem 7 opções de altura. Olha que legal, porque às vezes você pode comprar ao invés da Mercado de Acendo, que é muito boa também, aí é que tá, você precisa ponderar isso, entendeu, Verônica? Se você, a da Lavor de 4 milímetros tem a opção, eu não tenho ela aqui porque eu já tenho bastante agulha, eu falei, não preciso dela. Mas a agulha da Lavor de 4 milímetros, ela tem 7 posições de alturas diferentes para você fazer o ponto relevo. Então, o que é legal? Se você quiser fazer um tapete ou um painel de quadro, você pode fazer uma argola maior, entendeu?
Então pesquisa quando você for comprar, ao invés de comprar da Mercado de Acendo, pesquisa também a da Lavor de 4 milímetros que tem 7 opções de altura. Porque talvez seja mais vantagem do que você comprar essa, que vai te dar pouca opção de altura, entendeu? Para fazer o seu ponto relevo. É isso que vocês têm que pensar. E é isso que vocês não sabem, né? E por isso que eu tô aqui para ajudar vocês na hora de comprar, porque eu acho que isso é o principal. Porque ainda vai ter muito perrengue que vocês vão bater a cabeça e tentar fazer, entendeu? Não é só a agulha, comprei a agulha, beleza. Tem outras coisas que eu tô falando aqui na live, entendeu? Obrigada, amo suas coisas, muito obrigada. Eu faço tudo, eu amo essa técnica, Verônica. Eu não sei se você já começou a fazer, mas tem coisas muito bacanas e a variedade de itens que a gente pode fazer, eu acho que é muito bacana. E é isso que eu quero tentar ensinar para vocês aqui, que a variedade de coisas, independente se você é do mercado infantil, se você gosta de fazer coisas mais modernas, né? Isso é o de menos, assim. Então eu acho que a gente dá para fazer muita coisa legal. Bolsa, eco bag. Gente, eu acabei de fazer uma eco bag, não sei se vocês viram, fez o maior sucesso no ateliê. E aí, assim, agora eu vou programar um post daqui no Vó Lá Ensina, justamente mostrando a variedade de coisas, porque eu já mostrei a variedade de almofada que a gente pode fazer. E é aquilo que eu falo, a gente não precisa pegar um molde muito complicado de fazer. Pega um molde mais simples, entendeu? Para você fazer em qualquer coisa, né? Ou é na eco bag, ou é no bastidor, né? Que a gente vai pendurar na parede, ou é na almofada. Não peguem coisas muito detalhadas agora, tá? Depois, lá na frente, vocês vão se arriscando mais. Mas agora pega coisas mais simples. Vou tentar, porque o artesanato que faço é em pintura em fralda. Ah, então, você comprou na Shopee, legal. Vê no Elo 7 que você vai conseguir. E já fiz com a agulha fina, fiz com um fio de meada. Legal, você pode fazer com a linha Anne também. Que a fio de meada, na verdade, dependendo do projeto que você fazer, que se você fizer, né? Às vezes não vai render tanto. Então a Anne é boa e a Clea também eu gosto muito, que rende mais, tá? Vi sua bolsa, fiquei louca. Então, é coisa mais linda que dá pra fazer. E a gente pode fazer, é aquilo, eu coloquei o Good Vibes porque eu olhei a peça, né? E eu tava muito na dúvida. Na verdade, eu gostaria de fazer até outra coisa, uma coisa mais floral, tal, mas como ela era um modelo retangular, quando eu olhei aquele molde, é isso que eu queria que vocês entendessem também. Quando a gente já tem a experiência, eu já bato o olho na bolsa que eu tinha. E eu falei, gente, não vai dar muito certo eu fazer um estilo floral, até daria, né, fazer uma, mas eu acho que ia ficar meio pobre, entendeu? E aí eu falei, não, aí quando eu vi o Good Vibes, né, umas inspirações minhas, eu falei, gente, é isso, e vai ficar lindo. E realmente, é esse tipo de coisa que eu quero mostrar pra vocês, de vocês baterem um olho e conseguir identificar o que vai ficar legal naquela peça. Porque é aquilo que eu tô falando. Não era aquilo que eu queria fazer, mas ficou tão bonito, ficou tão legal. E quando eu vi o Good Vibes, eu queria fazer algum desenho, mas aí eu coloquei o Good Vibes que eu achei que ficou perfeito para aquela medida da bolsa. Então é isso que vocês precisam pensar. Nessa etapa que eu falo que é importante da inspiração, é justamente isso, entendeu? Para sua peça ficar adequada e bonita. É muito importante, gente. Mas isso é na medida com a expertise, né? Com o tempo. Eu, como já tô, né, faço trabalho manual há muitos anos, eu já tenho essa expertise, né? Mas para quem não tá começando agora, quem não conhece muito, é muito normal não ter essa noção e tentar fazer uma coisa que não vai ficar tão bacana, entendeu? Então eu tô aqui justamente para vocês entenderem isso. Mas tenta fazer também com a linha da Clea, que você vai ver que vai ser bem legal. E é aquilo que eu falo, às vezes, gente, por exemplo, vocês vão tentar fazer um trabalho com agulha fina. E aí vocês querem preencher todo o bastidor fazendo com agulha fina. Até dá, mas você vai ter que ter essa consciência que vai demorar muito mais esse projeto para finalizar, entendeu? Então você pode mesclar, fazer um trabalho misturando um contorno de uma silhueta do seu molde e preencher algum detalhe dele todo, para não ficar tão cansativo, entendeu? Pra gente vai tentando fazer isso. Faz uma palavra, por exemplo, amor, fé, se for agulha de assim, que eu digo 1.6, 2, entendeu? 2.2. Aí você testando o seu fio,
Pega um molde com uma fonte bacana e tenta fazer. Que aí vocês vão vendo que vai dar muito menos trabalho. Eu acho que assim, quem tá nesse universo de agulhas finas tem que saber disso também. Coisas mais palavras, frases, silhueta, né? Eu até mostrei aqui, né? Tem do Pequeno Príncipe que eu fiz que ficou lindo. Tem um vaso de flor que ficou lindo, que eu mesclei um preenchimento dentro, né? Do desenho e um negócio fora. É essa sacada que vocês precisam ter para vocês verem e não acharem que é muito trabalhoso de fazer, entendeu? Então, é basicamente isso que vocês precisam se atentar. E aí, então, acho que eu consegui tirar um pouco essas dúvidas de vocês, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Depois não esquece então de ver, Verônica, a da Lavor de 4 milímetros, que tem 7 opções de alturas. E a da Mercado de Acendo também, que é aquilo que eu falei, você não ajusta, mas ela é uma agulha que tem uma ergonomia muito boa também. Mas e é aquilo que eu falei, como não tem uma padronização das agulhas, né? Cada marca faz de um jeito. Então, por isso que tem que ponderar na hora da compra, porque cada uma vai ter sua particularidade. Uma vai regular tantos níveis de altura, a outra não vai regular, mas tem uma ergonomia um pouquinho melhor. A outra vai ter um custo mais alto, mas às vezes não vai valer a pena agora para o começo, você investir, né, tanto dinheiro numa agulha, igual essa da Oxford, que custa 280, né? Não precisa comprar essa agora. Não precisa, gente, porque ela não troca ponta, entendeu? Ela é mais para média, um pouquinho mais para grossa, que ela entra para tapete também. Enfim, eu acho que é isso que vocês precisam entender, o porquê que vocês não conseguem fazer. Pode existir uma série de fatores no momento que vocês estão produzindo sua peça, que seja na inspiração do seu projeto, que pode ser no planejamento ou na execução. Essas três etapas são assim fundamentais para você tentar fazer e conseguir, porque se qualquer uma dessas etapas alguma coisa estiver errada, vai dar ruim, você não vai conseguir fazer seu projeto. E aí eu tô aqui justamente para ajudar a vocês fazerem, porque dá para fazer coisas lindíssimas, super modernas, né? Eu quero justamente isso, assim, mostrar para vocês que não é só com aquele ponto fininho, bem baixinho que a gente faz, né, na toalha ou no pano de prato. Dá para fazer peças maravilhosas com pantinido, com agulhas médias, até com agulhas finas também, mas projetos mais diferentes, né? Mais contemporâneos, mais modernos. Jesus, que a agulha cara, mas é a melhor agulha considerada da Oxford, que é uma agulha americana, e ela custa cara por isso, porque o dólar tá caríssimo, e aí a gente lá fora custa $40. Mas aí você converte, se você tiver alguém que mora fora, até mesmo a da Lavor. A da Lavor é uma marca portuguesa, né? Só que aí aqui também lá custa 10 euros. 5 euros, sei lá, custa 10 euros, algo muito barato, mas aqui acaba encarecendo porque tem imposto, né? A cotação tá super alta hoje em dia, né? De dólar e euro. Mas é isso, não precisa comprar essa, entendeu? Apesar dela ser muito boa, não precisa, gente, juro por Deus, vai por mim que é bobeira. É melhor vocês investirem, por exemplo, em duas, pagando esse preço, compra uma de 175 e uma outra a de 4 milímetros, que seja essa daqui que custa 120 ou a outra que vai custar também mais ou menos essa faixa, do que ter uma boa, entendeu? Eu sou mais desse time que prefiro ter duas do que uma só, entendeu? Porque eu gosto de mesclar produtos, eu gosto de variar, enfim, mas aí cada um também gosta de fazer do seu jeito, tá? Vou tentar esta que eu comprei, realmente, se gostar, compra as outras. Mas se você já comprou a da Lavor, você já vai, nossa, você vai ver, espera, deixa chegar, faça as peças, né, que você quiser fazer, e aí espera, a de 3 para 4, gente, ela é bacana de ter a 4 só porque você vai, por exemplo, se você quiser fazer uma almofada muito grande, você vai fazer um pouco mais rápido, mas assim, não tem necessidade, entendeu? Espera mesmo, não precisa comprar agora de 4 milímetros. Faça bastante coisas com essas agulhas de 2, 2,5 e 3 e depois você opta em comprar uma mais caro. Mas sou ansiosa, acho que vou gostar das agulhas mais grossas para ver o trabalho rápido. Então, aí que tá.
Tem isso, a 4 milímetros tem dessa. A de 5, eu acho que para esse universo de agulha, depende do trabalho que você vai querer fazer, tá? Mas a de 5, por exemplo, você fica com menos opções de tecido. Você trabalha com a juta e talagarça. Que aí, assim, eu, por exemplo, já não trabalho tanto com a de 5 milímetros. Eu trabalho mais com a de 3 e a de 4. E as agulhas mais finas quando eu faço um porta-maternidade, entendeu? Isso tudo depende do projeto que você vai querer fazer, tá? Mas a de 5 eu acho que não. A de 4 eu compraria essa da Lavoura e uma de 4 se fosse pra comprar, tá? Não tem necessidade de comprar de 5 porque é isso, eu acho que você fica mais limitada com tecido. E nessas de 3 e 4 você já consegue usar quase os mesmos tecidos, dependendo, entendeu? É melhor. Tá bom? Um beijo e até quinta-feira, tá? Obrigada. Até mais.